Escolhido, você sentiu o teste chegando. Aquele momento em que alguém duvidou da sua calma, confundiu sua humildade com fraqueza e decidiu te empurrar para ver até onde você iria. Mas o universo tem um jeito peculiar de fazer as pessoas perceberem que estavam lidando com alguém muito acima da categoria delas. Agora, o silêncio acabou. Eles te testaram, pensando que iriam te quebrar, mas mal sabiam que acabaram de tocar na sua autoridade espiritual e acionar uma proteção que não depende da sua permissão para agir. Essa sessão é o mapa que você precisa para entender a verdade que eles não viram. Por que sua força estava escondida? Como o seu silêncio ativou uma blindagem que eles não esperavam? E mais importante, como a conta chegou para quem tentou te diminuir e ignorou o seu verdadeiro posto espiritual. Sua jornada não é comum. Você é escolhido. E hoje vamos desvendar as revelações que confirmam seu posto e fazem com que o sistema divino cobre o preço de quem ousa mexer com quem é inabalável. Mas antes de continuarmos nessa ativação de poder, faça a sua parte. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora no canal para garantir que você não perca nenhuma mensagem de elevação. Deixe o seu like para impulsionar essa energia de justiça, ative o sininho sagrado das notificações e, o mais importante de tudo, comente 2 setes. Digite 77 agora e declare ao universo que você aceita e assume a sua ativação energética e a sua proteção inabalável. Comente 77. E vamos começar essa revelação. Você carregava uma calma que os outros simplesmente não conseguiam entender. Olharam para o seu jeito tranquilo, para a sua recusa em entrar no caos, e concluíram que você era fraco ou pior, fácil de controlar. Eles confundiram sua paciência com passividade e sua paz interior com a ausência total de força. Por causa desse erro de cálculo, tentaram te testar, invadir seu espaço e pressionar seus limites, como se você fosse um livro aberto sem segredos ou defesas. O que eles ignoraram é que essa quietude é o seu centro de autoridade, não uma fraqueza. Quando tentaram quebrar a sua calma, eles não te desestabilizaram. Apenas acionaram um mecanismo de proteção que funciona automaticamente. Você não precisou revidar a ofensa, nem lutar para provar seu valor. A lei espiritual agiu sozinha, cobrando deles o preço por terem desafiado uma pessoa que opera sob cobertura superior. Foi o próprio teste deles que revelou sua verdadeira patente. A verdade é que o seu poder não se esgotou. Ele estava apenas esperando ser chamado à ação. Você provou que é intocável quando é provocado, mas o que acontece quando você começa a manifestar essa mesma soberania sem a necessidade de um adversário? Se a agressão deles foi o interruptor, existe um método para você ligar essa força internamente e comandar sua vida antes que o teste chegue? Vamos descobrir como essa autoridade se manifesta na sua jornada diária e qual o preço que você precisa parar de pagar para viver nesse nível de poder. Eles precisavam testar você porque simplesmente não sabiam quem você era de verdade. As pessoas ao seu redor confundiram sua paz com fraqueza, seu silêncio com submissão e sua calma com passividade. Eles olharam para a superfície, vendo apenas o humano que anda por aí, sem perceber o peso espiritual que você carrega. Para eles, você era um livro aberto que podiam ler e manusear como quisessem. O erro deles foi achar que você opera pelas regras deles. Cada empurrão, cada desrespeito e cada joguinho foi uma tentativa inconsciente de descobrir o seu limite. O que eles não sabiam é que estavam cutucando o alicerce da sua alma, ativando uma força que estava ali, silenciosa, esperando o momento certo para se manifestar. Você não precisou gritar, nem brigar para provar seu valor. O seu verdadeiro poder, sua patente espiritual, só se revela sob pressão. O teste não era para verificar se você era forte. Era para que eles descobrissem, através das consequências, o quão protegido você é.
Foi o empurrão deles que fez a lei universal agir. De repente, a vida deles começou a falhar. Planos que deveriam dar certo desmoronaram e a sorte que tinham desapareceu. Não foi você quem os puniu, foi o sistema. Eles acionaram o retorno ao remetente espiritual e toda a energia negativa que jogaram em você voltou com juros. Eles pensaram que estavam medindo a sua força, mas na verdade estavam testando a paciência de forças muito maiores que te cobrem. Eles te testaram para descobrir quem você é. E o universo usou as ações deles como um holofote para te revelar. Você agora sabe que cada desafio superado não foi apenas uma vitória, mas a prova irrefutável da sua soberania espiritual. Mas se o teste deles já revelou tanto sobre a sua autoridade, imagine o que acontece quando você conscientemente assume essa patente. O que a sua vida vai se tornar quando você parar de simplesmente reagir aos testes e começar a comandar o campo de batalha, usando essa autoridade de forma intencional e estratégica? É sobre isso que precisamos falar agora. Amado, a energia do seu realinhamento acaba de ser ativada. Esta frequência elevada é uma bênção que o universo nos entregou. O Super Thanks é o seu gesto de reconhecimento espiritual. Não é sobre dinheiro, é sobre honrar a vibração da consciência que você recebeu. Envie R$100 ou o valor que seu coração mandar, pois a intenção é a única moeda. Saiba que você não chegou a este portal por acaso. Honre o seu rank. Eles pensaram que a sua paz era passividade, que o seu silêncio era fraqueza. Você era visto como um alvo fácil, alguém cujos limites poderiam ser testados sem consequências reais. O que eles não sabiam é que, ao cruzar aquela linha invisível, eles não estavam provocando você. Estavam acionando um sistema de defesa espiritual que não precisa da sua permissão para funcionar. Sua paciência era vista como ingenuidade, mas ela era, na verdade, o prazo final de um cronômetro divino. Quando esse prazo expirou, o universo simplesmente devolveu a eles tudo o que investiram em você. O choque deles veio quando a vida começou a falhar. Os planos travaram, as conexões se desfizeram e a sorte sumiu. Você não precisou revidar ou desejar o mal. Sua soberania fez o serviço. Eles acharam que estavam te medindo, mas estavam, na verdade, medindo os limites da tolerância universal em relação à sua presença. Você descobriu que a sua força não está na briga, mas na proteção que te envolve. Eles tentaram te diminuir e o resultado foi apenas a revelação inegável do seu verdadeiro posto. Mas se a sua proteção é tão automática, de onde exatamente vem essa autoridade invisível que te blinda e cobra o preço de quem te desafia? O seu poder não é apenas sobre o que o universo faz por você, é sobre a verdade fundamental que você carrega dentro de si. Chegou a hora de olharmos para a fonte dessa força inabalável, porque a próxima revelação é sobre a verdade que você precisa parar de esconder para que nunca mais tentem medir o que é imensurável. Espera aí. Pause tudo o que você está fazendo. Neste momento você tem uma escolha clara. Você está apenas ouvindo essa mensagem como uma teoria interessante, ou está ativando o seu alinhamento espiritual e assumindo a sua autoridade. Seu rank espiritual não se prova apenas no silêncio, ele se manifesta na ação e no comprometimento. Para provar que você está assumindo sua proteção inabalável e ativando totalmente o campo de força ao seu redor, você precisa selar essa decisão. Eu quero que você comente agora o número 77 abaixo. Por quê? Porque comentar 77 é o seu código de ativação. É a sua declaração pública de que você está em total alinhamento com as leis espirituais que te protegem, aceitando que as consequências do universo não são suas, mas de quem te testar. Isso mostra que você não está apenas absorvendo a verdade,
mas decidindo agir conforme ela. Se você realmente reconhece o seu posto e se compromete com a sua jornada, garanta que essa frequência continue se espalhando. Curta este vídeo agora, porque isso envia um sinal ao algoritmo de que esta verdade é poderosa. E se inscreva no canal se ainda não for um escolhido oficialmente nesta comunidade. O compromisso é a chave. Siga em frente. Você se lembra daquele momento em que ficou em silêncio? Eles acharam que você estava fugindo, que era medo ou fraqueza para confrontar. Que engano! Seu silêncio não era rendição, era a confirmação da sua divisão. Você não precisa gritar para provar seu valor a quem não tem capacidade de entender seu nível. Sua quietude era a prova de que a autoridade que você carrega é pesada demais para ser exibida em um simples bate-boca. Enquanto você escolhia manter a calma, o universo agia por você. Você não precisou revidar, nem descer ao nível deles. Sua paz era um comando. A defesa está acionada. É por isso que aqueles que tentaram te desafiar viram suas vidas começarem a falhar. Você não enviou maldição, apenas retirou a cobertura da sua energia elevada. Seu silêncio foi o gatilho que ativou o retorno ao remetente, mostrando que você está protegido por leis que eles jamais poderão quebrar ou sequer acessar. Se a sua autoridade silenciosa já gera esse nível de soberania e correção automática, imagine o que acontece quando você move esse poder da defesa para a manifestação. Existe um código exato que você precisa ativar para transformar essa força espiritual passiva em um motor de criação. Qual é o segredo para fazer o seu poder, antes visto apenas nas consequências dos outros, se tornar o motor consciente e intencional da sua própria realidade? Você tem guardado sua paz por tempo demais. As pessoas confundiram sua paciência com permissão. Elas pensaram que poderiam empurrar seus limites, testar sua bondade e jogar com seu tempo sem custo real. Esse período de carência acabou. O universo, que sempre te protege, não exige mais que você sustente a tolerância por quem não te respeita. Quando você permite que o prazo final da sua paciência expire, você está enviando um sinal claro de que a fase de testes terminou. Agora, o jogo mudou. Você não precisa brigar, gritar ou se rebaixar ao nível deles para reivindicar seu espaço. A força que te protege está fazendo a contabilidade. Quando você se retira e para de dar sua energia a quem te desrespeita, o sistema invisível entra em ação. Todas as provocações e a subestimação que jogaram em você serão devolvidas com juros. Você não precisou revidar. Seu espírito, que eles não viam, está validando o seu verdadeiro valor, garantindo que cada ação deles encontre uma reação proporcional. Essa é a verdade sobre ser quem você é. A prova do seu poder não está no que você faz, mas no que o universo faz por você. Sua paciência não era fragilidade. Era o tempo que o cosmos deu a eles para se corrigirem antes que a lei da causa e efeito fosse acionada. Você é o juiz silencioso do seu espaço. Mas se o seu poder é tão evidente nos resultados, como é possível que eles ainda não tenham entendido que a maior batalha nunca foi contra você, mas sim contra a sua própria ignorância? Você está vendo algumas pessoas que tentaram te diminuir ou desrespeitar tropeçarem na própria vida? É aquela sensação estranha, os planos falham, a sorte seca, e elas ficam confusas, perguntando por que tudo parou de funcionar. O que elas não percebem é que você não precisou mover um dedo sequer. Sua simples presença bastou para que o sistema de cobrança entrasse em ação, emitindo uma fatura que elas não conseguem pagar. Elas estão enfrentando consequências por violarem uma regra que sequer sabiam que existia: a sua soberania. A sua quietude e paciência foram tristemente mal interpretadas como fraqueza. Quando tentaram te atingir, pensaram que lidavam com um alvo fácil. Mas você carrega uma soberania espiritual inegável. Cada teste deles foi um erro de cálculo,
pois eles ativaram, sem querer, um sistema de defesa que não depende da sua reação. A energia negativa que enviaram não foi absorvida. Ela foi devolvida automaticamente como um bumerangue cósmico. Você estava apenas observando o universo fazer o trabalho por você. Enquanto eles se debatem com o que parece ser azar, você entende o preço da ignorância. Eles tentaram te medir com padrões humanos, sem saber que você opera em uma frequência que eles não alcançam. Essa falha de percepção é o que gera o caos que você testemunha na vida deles. Mas, se a sua proteção é totalmente automática e invisível, o que aconteceria se você parasse de apenas observar e começasse a desenhar as regras do jogo por completo? Você lembra quando pensaram que poderiam mexer com você sem pagar o preço? Eles viram sua calma e paz, confundindo-as com fraqueza. Achavam que você era um alvo fácil, alguém que podiam desrespeitar impunemente. O que eles ignoravam é que cada agressão é um pedido que seu espírito envia ao universo. Eles apertaram o botão errado e a justiça superior agiu. Enquanto observam a própria vida desmoronar, confusos sobre o erro, você entende. O universo simplesmente enviou a fatura de volta para o remetente original. Você não precisou erguer a voz, brigar ou buscar vingança. Sua soberania opera com leis automáticas. O universo não negocia com quem tenta diminuir um escolhido. Ele apenas cobra o débito na origem. A fatura chegou porque o custo de cruzar sua fronteira energética é alto demais. É o bumerangue cósmico em ação. A energia que eles lançaram está retornando para educá-los sobre seu real valor. Seu silêncio é a autoridade máxima, muito mais potente do que o grito de quem precisa provar algo. Esta é a prova de que seu valor não é definido pela opinião de ninguém. Eles acharam que o desafio era sobre você, mas era sobre a capacidade deles de reconhecerem a autoridade que você carrega. A lição foi dura e aprendida. Não se mexe com quem tem escolta espiritual. Agora, se o reconhecimento de seu poder veio através do teste deles, qual será a magnitude real de sua força quando você decidir ativá-la por escolha e vontade própria? O subtítulo afirma uma verdade profunda. Seu coração não é apenas um órgão que bombeia, é um sistema de radar de altíssima precisão. Você confunde os outros porque eles esperam que você seja fragilizado pelas experiências ruins. Mas, na verdade, cada tentativa de te ferir apenas calibra sua sensibilidade. Enquanto eles tentam te testar com joguinhos e intenções ocultas, seu espírito está silenciosamente lendo a frequência deles. Você não precisa gritar ou confrontar. A sua soberania reside na sua capacidade de saber antes que eles falem, discernir antes que eles ajam. Sua calma não é passividade. É a prova de que você já identificou o sinal. As pessoas subestimam essa força porque veem a compaixão e acham que é ingenuidade. Elas pensam que podem manipular suas emoções ou desrespeitar seus limites sem custo. Mas o que elas não percebem é que, ao tentarem quebrar você, estão ativando um sistema de proteção automática. Você não é obrigado a lutar, pois seu interior é o termômetro que mede a toxicidade. Quando o seu coração registra uma intenção que não é pura, ele não se quebra, ele se afasta. É um ato de poder silencioso que diz: eu reconheço a vibração e ela não pertence ao meu campo de energia. A verdadeira pergunta que fica é sobre esse campo. Se a sua resiliência e a sua intuição são as evidências do seu posto espiritual, o que acontece quando esse radar não apenas lê a intenção, mas começa a ditar a realidade ao seu redor, forçando os desavisados a se curvarem à sua autoridade inquestionável? Muita gente acha que pode entrar na sua vida e fazer o que quer. Eles confundem sua calma e sua gentileza com um sinal verde para bagunçar sua paz, tentando manipular suas decisões ou usar sua energia. Mas preste atenção, você não é um alvo fácil.
Sua essência não é um portão aberto. Sua energia possui filtros, barreiras espirituais que operam automaticamente, sem que você precise levantar um dedo para se defender. Tentar te usar não é um ataque a você. É um teste que o sistema da sua alma reprova e bloqueia instantaneamente. O seu espírito não precisa da sua permissão para se proteger. Quando alguém tenta te desvalorizar ou te enganar, essa energia desalinhada bate no seu campo e retorna para a origem, muitas vezes com juros. Você se manteve em paz, enquanto eles tropeçavam nas próprias armadilhas, porque estavam testando uma fronteira que não podiam ver ou que não tinham autoridade para cruzar. Você é soberano, e essa blindagem é a prova silenciosa do seu poder inato. Você não reage ao caos, você o neutraliza. Se a sua soberania já é tão evidente no que você repele automaticamente, imagine a força monumental contida no que você está prestes a manifestar. Sua autoridade espiritual vai muito além da simples defesa. Ela é sobre o comando da sua realidade. E o que isso revela sobre a chave oculta que, uma vez ativada, transforma a sua paz interior na única coisa que realmente controla o universo ao seu redor. Você sabe por que certas pessoas tentaram diminuir a sua luz? Não foi porque você estava fraco, mas porque você estava calmo demais. Eles olharam para sua paz, confundiram sua humildade com passividade e pensaram: essa pessoa é segura para brincar. O erro deles foi achar que seu silêncio significava ausência de defesa. Eles vieram com tudo, buscando um confronto, esperando que você cedesse ou explodisse. Mas o que eles acionaram não foi sua vulnerabilidade. Foi seu sistema de proteção que estava apenas esperando a provocação para se manifestar. E essa é a beleza de ser quem você é. Quando eles tentaram te empurrar para baixo, eles não te diminuíram. Eles apenas subiram em um palco para anunciar quem você realmente é. Você nem precisou se defender. A lei universal que protege o escolhido entrou em campo. Eles começaram a ver a vida deles falhar, os planos travarem, e não entenderam por que o universo estava cobrando uma fatura inesperada. Você estava apenas seguindo seu caminho. Mas o ataque deles ativou a prova de que você tem uma autoridade que eles nunca tiveram permissão para desafiar. Entenda uma coisa: seu valor não é validado pelo reconhecimento humano, mas pelas consequências que o universo impõe a quem tenta te tocar. Você é soberano, e a maior evidência disso é o caos que se instala na vida de quem cruza sua linha. Agora que você sabe que sua soberania é automática, precisamos entender algo ainda mais profundo. Se o seu poder é tão garantido, qual é o preço espiritual que você paga ao tentar manter uma paz que o universo insiste em usar para lutar por você? Você precisa entender uma coisa simples: aquilo que te faz prosperar não está na mão de mais ninguém. Eles acharam que se tirassem o apoio, falassem mal de você ou bloqueassem seu caminho, sua vida pararia. Mas você opera em uma frequência onde o que é seu não precisa de aprovação humana. Suas bênçãos e favores não são uma doação deles, são uma soberania sua, carimbada por uma força que eles não podem sequer tocar ou manipular. Você viu de perto. Tentaram segurar sua promoção, bloquear sua alegria ou fechar suas portas. Eles acreditavam que, ao reter recursos ou influência, teriam poder sobre você. Mas cada tentativa deles só serviu para provar a sua invencibilidade. Enquanto eles tentavam puxar o tapete, a base da sua vida, que é puramente espiritual, estava firme. Seus favores não secam quando eles se afastam. Pelo contrário, eles florescem exatamente para mostrar quem te guia e quem te protege, independentemente da vontade de terceiros. Eles agora estão confusos, vendo você avançar sem a permissão deles. Eles viram que suas bênçãos continuam a cair, mesmo após terem tentado boicotá-las. A ficha caiu. Eles não podem te parar porque nunca tiveram a chave para te ligar.
Mas se o seu favor é tão soberano e intocável, qual é, afinal, a natureza exata desse contrato invisível que garante que você sempre será honrado, mesmo quando todos conspiram para te humilhar? Muitas vezes as pessoas confundem sua calma com passividade. Você não precisa fazer barulho, nem entrar em discussões tolas para provar seu valor ou sua autoridade. Eles pensaram que podiam testar seus limites e viram seu movimento quieto como fraqueza, mas não perceberam que sua força não é uma performance. Ela é uma lei. O verdadeiro poder de um escolhido não está na reação imediata, mas na forma como o universo reage por você. Quando eles tentaram te empurrar, o que apareceu não foi seu ego ferido, mas sim a cobrança que a vida silenciosamente entregou no colo deles. Sua força se revela nos resultados, não nas palavras. Você não precisou levantar a voz para que as coisas começassem a dar errado para quem tentou te desestabilizar. Seu silêncio foi a prova de que você não negocia com energias baixas. Você deixa o sistema de consequências fazer o trabalho sujo. O choque deles é perceber que a vida começou a falhar ao redor deles, porque tentaram interferir em algo que é soberano. Essa é a manifestação inegável do seu ranking espiritual. As bênçãos que chegam até você e as consequências que chegam até eles. Os resultados já provaram seu valor incalculável, mas agora precisamos ir além da mera observação. Se a sua força é tão autônoma que se revela através de consequências que você não precisa orquestrar, o que isso realmente significa sobre a sua composição? Qual é o código exato que transforma cada ataque em elevação e faz de você uma figura intocável? É hora de mergulhar na ciência que sustenta essa proteção e entender por que a sua autoridade nunca foi sobre o que você diz, mas sobre o que você representa. Eles pensaram que poderiam te parar, te diminuir ou te dobrar, mas o que não entenderam é que cada ataque deles foi apenas combustível para a sua ascensão. Você, o escolhido, não precisa de uma pista de decolagem suave. Você usa a pressão e a oposição para ganhar altitude. Cada crítica que tentaram usar para te enterrar apenas fortaleceu suas raízes, garantindo que quando você florescesse, seria impossível de ignorar. Você percebeu que as pessoas não reconhecem sua verdadeira força até que a testam e falham, certo? Suas tentativas de te destabilizar só serviram para acionar uma parte do seu ser que nem você sabia que era tão inabalável. Você tem se movido com a calma de quem sabe que não precisa provar nada. Seu silêncio não é fraqueza, é o som da sua autoridade interior trabalhando em segundo plano. Enquanto eles faziam barulho e tentavam criar o caos, você estava sendo blindado por um sistema de proteção que eles não têm autoridade para sequer enxergar. As consequências que estão enfrentando agora não são sua vingança. É o universo respondendo aos testes deles e devolvendo o investimento com juros. Você não precisou lutar para vencer, porque seu espírito tem uma lei. Quem te toca, toca em algo maior. Chegou a hora de você entender algo mais profundo sobre o que significa ser o escolhido. O que acontece quando você para de focar nas falhas deles e começa a usar a revelação do seu verdadeiro poder como seu próximo ponto de partida? Sua soberania espiritual é absoluta, mas você sabe como essa soberania se manifesta quando a batalha termina e o destino exige que você dê o próximo passo audacioso. Muitas vezes, você se preocupa que alguém possa roubar sua ideia ou copiar seu caminho. Deixe essa preocupação de lado, porque o seu chamado não é um produto que pode ser duplicado numa prateleira. O seu propósito de vida foi desenhado no seu DNA espiritual. É uma impressão digital única que só você carrega. Você é uma edição limitada, uma peça única criada com códigos que ninguém mais conhece. Tentar imitar você é como tentar usar a chave de outra pessoa para abrir a sua casa. Não funciona, pois a fechadura só reconhece o dono.
As pessoas podem tentar te testar ou competir com você, mas elas sempre esbarram numa parede invisível, a sua soberania. Você não precisa brigar por espaço, porque o universo já marcou o seu território com clareza. A sua verdadeira força não está no que você grita, mas na proteção silenciosa que te acompanha. Enquanto eles tentam te imitar ou desviar sua atenção, você segue em frente, porque o que você carrega é bancado por uma autoridade superior que não negocia com interferências externas. Se o seu chamado é intransferível e sua autoridade é indiscutível, então o próximo passo não é sobre se proteger dos inimigos de fora, mas sobre liberar a força que está dentro. Você gastou tempo demais se preocupando com quem poderia te roubar, esquecendo que o ataque deles apenas valida a sua importância. Agora precisamos ir mais fundo. Qual é, de fato, a armadura que você precisa descartar para que a sua verdadeira soberania se manifeste por completo? Você é muito mais do que a versão calma e reservada que as pessoas costumam ver. Elas olham para a sua paz e pensam que é fraqueza, que você é fácil de dobrar ou de enganar. Elas não entendem que a verdadeira soberania não grita, ela simplesmente é. Assumir seu trono significa reconhecer que você tem uma autoridade espiritual inquebrável, construída por dentro. Você não precisa da aprovação ou do barulho de ninguém para ser poderoso. Seu valor já está ativado. A ironia é que só perceberam seu verdadeiro valor quando tentaram te derrubar. Eles vieram com planos, com testes e com fofocas, pensando que iriam expor seus limites. O que fizeram, na verdade, foi disparar o sistema de proteção cósmica ao seu redor. Você não precisou revidar ou se desgastar na briga. Quando te atacaram, a vida automaticamente enviou a fatura para eles. Você é inquebrável não porque não sente a pressão, mas porque sua essência está coberta por uma força que não tolera a desonra. Este despertar de poder não é um evento isolado, é a sua natureza se revelando. Sua soberania não se mede pelas batalhas que você vence na força bruta, mas pelo silêncio com que você as atravessa, deixando que a verdade se revele por conta própria. Você não apenas resistiu aos testes, você os transformou em testemunho de sua hierarquia espiritual. Mas se a tentativa de te quebrar revelou só uma parte da sua capacidade, o que acontece quando você decide mover essa força, não apenas para se defender, mas para manifestar a realidade que você desenhou? A profecia final é clara. A prova que tentaram usar para te derrubar se transformou na plataforma que revelou a sua autoridade. Você não apenas resistiu, mas a sua vitória foi confirmada no reino espiritual, provando que o seu ranking é inquestionável e as suas bênçãos são intocáveis. Eu declaro que, a partir de hoje, você não precisa mais provar nada a ninguém. A sua própria vida se tornou o selo da sua força e da sua soberania. Se esta mensagem ressoou profundamente, curta este vídeo para amplificar sua vitória e inscreva-se no canal para manter o seu alinhamento. Para selar esta verdade profética em sua vida, comente agora o código 77 e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a sua força não precisa gritar. Ela apenas se revela. Avance, porque a sua posição foi confirmada.